No vídeo de hoje, eu quero refletir com você sobre uma questão extremamente importante, sobre os limites, sobre a função dos limites na nossa vida. E eu queria que você pensasse numa vez que você foi numa construção de um prédio e que você se colocou numa posição que te deixou desconfortável, insegura, com aquela sensação de estou correndo risco, ou que você subiu num prédio muito alto e chegou da janela e olhou que aquele mundo estava tão pequeno lá embaixo, ou ainda que você andou por uma estrada movimentada sem marcação de acostamento, sem marcação de ultrapassagem. Essa sensação de falta de controle, de vulnerabilidade, de insegurança, ela é gerada pela falta de limites. Se tivesse um guarda-corpo, se tivesse uma janela, existem ainda pessoas que mesmo na janela, por ser muito alto, ela tem essa sensação. E se isso aqui quebrar? E se, né? Você pega um elevador panorâmico de um edifício de 20 andares, como a gente confia na tecnologia, né? Mas essa sensação de insegurança, ela nos deixa desconfortáveis. Então, os limites, eles muitas vezes são colocados para nos trazer segurança. Então, se você tem lá uma sinalização na pista, está dizendo para você, olha, esse é seu lugar. Até aqui está tudo certo. Daqui para lá, você já está se expondo. E é muito interessante que, apesar da maioria das pessoas concordarem comigo que a sinalização, a sensação de vulnerabilidade, a necessidade e a importância de você ter demarcações que te dão essa sensação de você estar protegido, na hora que a gente vai educar os filhos, na hora que a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente não gosta de colocar limite. A gente está sempre deixando para o outro, especialmente na educação dos filhos. E essa mesma necessidade, essa mesma importância que tem um guarda-corpo, uma faixa, existe principalmente para as crianças. Uma criança que nasce e cresce num ambiente onde quem põe os limites é ela, nenhum adulto direciona, olha, você pode se comportar desse jeito, olha, você não pode fazer isso aqui. A criança está correndo risco, porque ela não tem parâmetros de qual é o espaço dela. E aí, quando ela cresce, achando que ela pode tudo, achando que o universo é aquele ambiente debaixo da proteção dos pais, o mundo diz que não, aqui não. E aí ela não está preparada, ela está sempre insegura, ela está sempre ansiosa, porque ela não tem parâmetros. Então, quando a gente pensa que ao dar liberdade demais para os filhos, nós estamos dando a eles a possibilidade de escolher, nós estamos, só que nós não estamos dando referencial. E ninguém é livre para fazer o que quer. A gente vive em sociedade e é fundamental que a gente entenda
que os nossos direitos terminam onde começa dos outros. Eu não posso, na minha casa, colocar um som na maior altura 2 horas da manhã, porque eu tenho vizinhos. E a gente vê muitas pessoas que se comportam de uma maneira errada, que avançam os limites do outro, porque elas não foram ensinadas o valor da empatia, o valor de respeitar os outros, o valor da ética. Então eu gostaria que nessa semana você pensasse nisso. Se você tem dificuldade em colocar limite, comece a mudar a perspectiva. Entenda que porque você ama, porque você quer proteger, você precisa sinalizar. Sinalizar os perigos, sinalizar a ética, sinalizar o respeito ao outro. E aí você vai perceber que os seus filhos vão ficar mais seguros, eles vão ficar mais capazes de tomar decisões, porque ele aprendeu que existem referências, que existem frustrações e tá tudo certo, isso faz parte. Às vezes eu vou ouvir muito sim, às vezes eu vou ouvir muito não, mas eu posso garantir que são as vezes que eu ouço não, você não pode fazer isso, que eu preciso me reinventar. Quando a vida bate em mim, eu preciso pensar, e aí, o que eu posso fazer a partir disso? Eu já me acostumei que uma impossibilidade, um limite, não significa o fim. É só que eu preciso olhar com mais cuidado. É só que eu preciso pensar em outras possibilidades, que pode ser um não hoje, mas que amanhã poderá ser um sim. E se eu entender que o limite é uma função do líder, essa liderança é necessária frente aos filhos, frente ao marido, frente aos funcionários. Comece a perceber o limite numa outra perspectiva. E você pode ser que em alguns momentos você não seja nem compreendida, mas ainda assim é seu papel, é sua função. E a falta do limite é a pior contribuição que a gente pode dar às pessoas que a gente ama. Pense nisso. Até.